mostra, né, de que Deus ele não está distante. Esse versículo mostra que Deus está bem pertinho de nós, que Deus está em nós, né? E ele nos convida a buscá-lo através da oração, através da leitura da palavra. E ele promete ouvir e responder às nossas orações, amém? O que é que ele diz? Invoca-me e te responderei. Ele diz para você orar e ficar, e que vai ficar só na oração? Não, ele disse, eu vou te responder. É um Deus de relacionamento. Então esse versículo nos ensina isso. Nos ensina que Deus está perto, que Deus está nos ouvindo, que Deus vai nos responder. E aí eu te pergunto, você tem desejado ouvir a voz de Deus? Você tem desejado ter essa presença na sua vida? Né? Nós precisamos desejá-lo todos os dias, nós precisamos ter o desejo de buscar essa palavra constantemente. Então, um exemplo muito bom sobre conhecer a voz de Deus é a vida de Samuel. E eu convido você para anotar aí e abrir a tua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 3, que foi uma experiência que Samuel teve, né, de ouvir Deus chamando por ele. Naquele tempo era constante esses acontecimentos, né? Então abra a tua Bíblia lá em Samuel capítulo 3, no verso 1, eu vou ler o verso 1, mas eu digo para vocês lerem depois, tá? Só por conta do nosso tempo. Mas eu vou ler o verso 1 que diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Era muito rara. As visões não eram frequentes. Isso no verso 1. Aí lá no verso 7, já várias vezes Samuel ouvia alguém chamando por ele. E ele ia até Eli. Aí no verso 7 diz assim: porém Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O verso 8 diz: e o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse Eli: aqui, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Porque isso aí, no verso 9, por isso ele disse a Samuel: vai te deitar. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E aqui a gente vê a importância de termos pessoas que vai nos orientar a buscar direcionamento, a ouvir a voz de Deus. Eli, ele tinha experiências, né? Samuel, a palavra é muito clara quando diz que Samuel não conhecia a voz do Senhor. E quantas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, você diz até assim: Deus fala comigo, e nós não estamos com o nosso coração disponível. Ou muitas das vezes o Senhor já está falando, mas nós não estamos entendendo. E é bom nós sabermos e entender que Deus vai usar pessoas para falar conosco, amém? Deus ele vai usar alguém que vai falar uma palavra para você. Deus falou comigo, Deus falou através de fulana, não é assim? Então nós precisamos ter maturidade, nós precisamos ter um coração ensinável, de saber que Deus vai usar pessoas para nos orientar. Então tão importante quanto o desejo de ouvir Deus falar conosco é termos um coração ensinável de que Deus vai usar estratégias, pessoas, né, ambientes para falar o nosso coração. Então, essa história de Samuel é um exemplo marcante para mim e para você. Que quem anda, né, do lado de pessoas que têm um discernimento da palavra, que têm conhecimento da palavra, fica muito mais fácil, né, nós entendermos aquilo que Deus quer nos orientar. Então, o menino ele ouviu chamando, mas ele não sabia, ele não tinha conhecimento de quem o chamava. Então nós precisamos estar bem perto de pessoas que já tenham experiência. Não esteja sozinho. Não esteja sozinho, esteja perto de pessoas com experiência. Imagina que você deseja muito falar com Deus, ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Deus, mas as pessoas que estão perto de você são pessoas que não te aconselham a buscar presença. São pessoas que não estão te incentivando a desejar, a viver os planos do Senhor. No verso 10 de 1 Samuel, capítulo 3, ele diz: fala porque o teu servo ouve. E aí eu te digo, será que você está com o coração desejando ouvir a voz de Deus
E agora, nesse momento, você pode dizer, Deus, ó, fala, porque o teu servo ouve. Será que nessa manhã você pode dizer o que Samuel falou? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Será que nós estamos com o coração tão desejosos da presença de Deus para falarmos que desejamos, que queremos ouvir a voz dele? Nós precisamos ter conhecimento, aprender a discernir, saber quem é a pessoa que fala conosco. Quantas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas no momento de nossa devocional a gente fala, e na hora que Deus vai falar a gente vai embora. Quantas das vezes nós falamos que temos desejo da presença de Deus, mas o Senhor não chega a revelar a palavra no nosso coração, porque rapidamente nós levantamos. A gente até lê a palavra, mas não medita na palavra. A gente até ora todos os dias, faz devocional todos os dias, mas não dá tempo de ouvir Deus falar, porque a gente ora, pede nas nossas orações, e nos levantamos, nos retiramos, e não meditamos, e não ouvimos a voz de Deus. Então, para Deus falar comigo e com você, precisa de tempo, precisa de disponibilidade. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa investir teu tempo. E aí eu pergunto para você, eu não pergunto para você como foi a tua vida. Eu vou perguntar para você ontem. Ontem você orou? Ontem você ouviu Deus falar com você? Ontem você estava perto de pessoas que te faz crescer? Ontem, eu não estou te perguntando sobre o teu passado, a tua história do teu passado, eu estou te perguntando de ontem. E ontem dá para nós refletirmos se estamos andando no caminho certo. Se estamos perto das pessoas certas. Glaucio, mas eu não sei quem são as pessoas certas. Pede discernimento a Deus. As pessoas que você anda perto são as pessoas que te aconselham a ter mais da presença de Deus. O Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te falar. Então, a partir daquele momento, Samuel ele aprendeu a ouvir a direção de Deus e se tornou um grande profeta. Então, para nós nos tornarmos homens e mulheres fortes no Senhor, né, que entende, né, que é canal de Deus para outras pessoas, a gente precisa estar disponível e falar, né, e falar o que Samuel passou a repetir, fala porque o teu servo ouve. Que hoje você acorde, né, que hoje você decida dizer, Deus, eu quero ter mais da tua presença. Talvez hoje Deus esteja até chamando a sua atenção para confiar mais, né, para entregar as suas preocupações, a você permanecer firme no Senhor. E assim como Samuel mantinha o coração disposto a ouvir, fala porque o teu servo ouve, que hoje você possa repetir isso, dizer, Deus, eu estou disponível a ouvir aquilo que o Senhor deseja. Me traz maturidade. Nós só vamos ter maturidade em algo quando a gente estiver se permitindo ser lapidado. Ninguém se torna experiente sem experiências. Ninguém se torna autoridade em alguma área sem experiência. Nós precisamos entender que quando nós estamos buscando a presença de Deus e passando por provações, são as provações que muitas das vezes nos faz quase desistir. Mas que por permanecer nos gera autoridade, nos gera experiência. É sobre isso. A lapidação que eu falo em relação à palavra é sobre nós estarmos sendo moldados. Existem coisas na nossa vida que já fizemos de errado que a gente não quer mais voltar para lá. Não é verdade? Isso são experiências. Isso foram lapidadas em nós. De não querer voltar para aquele lugar porque é um lugar que nos fere. De não fazer certas coisas porque é um lugar que nos fere. Então, o Senhor, Ele nos convida todos os dias a ouvirmos a voz do Senhor, a termos experiências com esse Deus, a crescer todos os dias, degrau em degrau na presença de Deus. Então, que hoje seja o dia em que você pegue tudo o que você tem e vá para a presença do Senhor. Diga, Deus, eu quero te ouvir. Eu quero estar perto de pessoas que me orientem, assim como Eli foi para Samuel. Que nós venhamos estar perto. Que nós vamos dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque eu quero mais da tua presença. Né? Talvez você não falava com o Senhor porque você não conhecia, porque você não tinha discernimento. Mas é necessário você ter pessoas perto de você que te oriente a viver mais perto do Senhor. A dizer, né? Pode falar, Senhor, que eu vou te ouvir. Então, faz uma oração hoje.
Faz uma oração de Senhor, os meus ouvidos espirituais estão aqui atentos para ouvir a tua voz, né? Guia os meus passos a partir de hoje, eu quero ter intimidade contigo. Fortalece a minha fé, talvez você esteja agora sem fé, sem força, sem coragem. E diz, Senhor, fortalece a minha fé, me ajuda a conhecer a tua direção, a ouvir a tua voz, a entender, a saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus para a minha vida. Amém? Que hoje seja o dia em que você deseje mais da presença de Deus. Que hoje seja o dia em que você decida ter as pessoas mais perto de você. Pessoas que têm a presença de Deus em sua vida. Então a história de Samuel nos ensina muita coisa. E nos ensina algo muito importante. É sobre nós termos essas pessoas perto de nós. Samuel era só um menino. Ele servia no templo. Ele cuidava, né? Ele vivia sobre os cuidados do sacerdote. Então, nós precisamos estar todo o tempo no lugar certo. Esteja no lugar certo. No lugar que o Senhor te chamou. Esteja no lugar que o Senhor chamou você para estar. Não fuja do lugar que o Senhor te chamou. Talvez as coisas não estão acontecendo porque você tem fugido. Talvez você esteja sendo um Jonas da vida. Volta para o lugar que o Senhor te chamou para estar. Vai para a presença de Deus. Deseja ter a presença de Deus. Eu até postei um vídeo ontem à noite aqui no Instagram. Nós precisamos ter a presença de Deus. Quantas das vezes eu até falei, o mal do homem é perder a presença de Deus. Às vezes a gente fica se sustentando em coisas, em querer ter as coisas, e o principal, que é a presença de Deus, a gente está perdendo. Que nós venhamos estar totalmente decididos hoje. De Deus, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero viver para glorificar o teu nome. Que nós venhamos estar com o coração disponível. Nós precisamos estar com o coração disponível. Nós precisamos desejar a presença de Deus e estar disponível. Não adianta você querer um ministério, não adianta você querer mais de Deus, se você não tem tempo. Se você não tem tempo. Quantas vezes o Senhor te chamou e você é coisa da minha cabeça? Quantas vezes você teve vontade de fazer devocional e você não foi? Ah, depois eu vou, e o Senhor te chamando. Quantas vezes você sentiu aquele desejo de ler a Bíblia? E você, depois eu leio, e o Senhor te convidando. Quantas das vezes nós estamos distraídos e não estamos ouvindo o direcionamento de Deus? Nós precisamos saber que Deus, ele vai tocar no nosso coração. Talvez você não vai ouvir Deus chamando você com uma voz audível, né? Como foi Samuel. De Samuel, do Senhor está chamando Samuel, 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 de uma voz assim. Mas dentro do teu coração você vai sentir, vai orar. E muitas das vezes você não ora. Quantas das vezes Deus queria te usar para falar com alguém? Fala aí se você mais a dúvida, o medo. Quantas das vezes nós não nos permitimos ser canal de Deus para alguém por medo, por insegurança? Por não saber que aquela voz era Deus falando com você. E como é que nós vamos saber que Deus está falando conosco se não temos conhecimento da voz? Samuel, ele não entendeu. Porque a palavra é muito clara quando diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifesto. E nós precisamos entender que o Senhor está disponível todos os dias a gerar isso em mim e em você. E que mesmo quando você não entender, que você tenha pessoas perto de você para te orientar. Amém? Nós precisamos ter pessoas perto de nós. Nós precisamos estar disponível. Samuel, ele estava disponível. Samuel, ele foi humilde para aprender, humilde para entender, para ouvir o que ele tinha falado. Ele obedeceu o que Deus lhe disse. E nós precisamos estar assim, disponível, ter um coração ensinável e obediente.
Não adianta nós sermos ouvintes de tudo, aprender a escrever tudo, ter livros de método, ter tudo muito organizado, se na prática nós não fazemos nada. Muitas das vezes, né, nós queremos que Deus fale conosco, mas estamos ocupados demais, distraídos, ouvindo apenas as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. E a atitude de Samuel, ela nos ensina a estar disponível. Senhor, eu estou ouvindo. O que queres me ensinar? Será que você pode dizer isso hoje? Senhor, eu estou te ouvindo. O que queres me ensinar? Deus fala que o teu servo ouve. Será que hoje você está disponível de verdade a ouvir o que Deus quer falar com você? A primeira coisa que Deus vai falar comigo e com você é através da sua palavra. Deus fala principalmente por meio da sua palavra, que é a Bíblia. Aí você quer que Deus fale com você, mas você não tem tempo nem de ler a Bíblia. A gente tem um plano de leitura de Provérbios, um capítulo por dia, e você nem um capítulo por dia você lê de Provérbios. Então, muitas das vezes, nós queremos a presença de Deus está ali para mim e para você, mas a gente está ocupado demais, distraído demais, fazendo um monte de coisa e não temos tempo para ouvir Deus falar. Às vezes, o que precisa para mudar a nossa vida é um tiquinho de sabedoria, uma pitadinha. Tem aquela pitadinha do sal para a comida ficar gostosa? A nossa vida, às vezes, está precisando só dessa pitadinha de sal. Um detalhe. E às vezes a gente não está ouvindo Deus falar conosco. Então Deus fala principalmente através dessa palavra. Gera tempo. Gera tempo. E eu não digo, investe tempo na palavra. A gente perde tempo na rede social, a gente perde tempo conversando lorotas, a gente perde tempo com muita coisa. Mas quando é dedicado à palavra de Deus, a conhecimento, algo que vai te fazer crescer, isso é investimento. Amém? Então que hoje você possa dizer, Deus, eu quero ter mais da tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Se Deus lhe mostrasse algo que você precisasse mudar no dia de hoje, será que você estaria disposto a obedecer, como Samuel? Será que você estaria disponível a ouvir como Samuel foi orientado? Será que todas as vezes que você quer que Deus fale com você, que Deus te responda, e aí Deus usa uma pessoa, será que você está disponível a obedecer? Aqui Samuel disse assim, ó, quando alguém te chamar de novo, diz, fala porque o teu servo ouve. É algo simples, né? Mas no dia a dia, quando você diz, Deus, eu uso alguém para falar comigo, será que quando Deus diz assim, através de alguém, olha, muda o teu posicionamento, abre mão do pecado, para com isso, será que você está disponível a abrir mão disso? Será que o que Deus várias vezes já falou para você mudar, será que você está disponível a mudar pela palavra, pela presença de Deus, pelo cumprimento da vontade de Deus na tua vida? Porque para se cumprir a vontade de Deus na minha vida e na tua vida, a gente precisa obedecer, a gente precisa estar disponível. Se nós que somos assim, queremos dar aos nossos filhos, segundo aquilo que ele merece, com Deus também é assim, Deus ele só vai abençoar a nossa vida se nós estivermos merecendo, se nós estivermos em obediência. Então, quando Deus chamou Samuel, ele não reconheceu a voz do Senhor. Ele não reconheceu a voz do Senhor sozinho. Vai ter momentos na nossa vida que vai ter coisas que a gente não vai entender e a gente vai precisar de alguém com sabedoria para nos ajudar, para nos auxiliar. Assim como foi com Samuel. Então que hoje você venha dizer, Deus, eu quero ouvir a tua voz. E eu quero ter perto de mim pessoa com mais conhecimento, com mais sabedoria do que eu, para me orientar, para me ajudar. Então a gente precisa entender. Essa história de Samuel e Eli traz um ensinamento muito grande para nós. Né? Que Deus ele vai falar através da sua palavra, que Deus vai falar através de pessoas. E isso nos ensina muitas das vezes, né? Que Deus ele vai usar pessoas, vai colocar pessoas perto de nós, com uma experiência do nosso lado, para nos ajudar a discernir situações que nós ainda não entendemos, a corrigir os nossos caminhos, a crescer espiritualmente.
Você quer crescer espiritualmente, você quer ter mais da presença de Deus, esteja do lado de pessoas que têm mais conhecimento que você. Esteja perto de pessoas que vão te ajudar a crescer. Então, entenda isso. Samuel, ele tinha disposição para ouvir Deus. Ele tinha... ele tinha experiência, ou seja, ele estava perto da pessoa certa. Ele tinha experiência para orientar Samuel. E juntos, né, o jovem aprendeu a conhecer a voz de Deus. Então você precisa estar disponível, você precisa estar perto da pessoa certa para que as coisas comecem a acontecer. E na vida é assim, é algo bem parecido. Deus usa o teu líder, Deus usa o teu pastor, Deus usa uma pessoa com muita sabedoria, o teu pai, tua mãe, alguém aí que é autoridade na tua vida para te dar direcionamento. E as coisas vão começando a se ajustar. As coisas vão começando a encontrar um lugar para se encaixar. Isso aqui era daqui mesmo, olha como Deus faz as coisas e é isso. Então esteja perto de pessoas com sabedoria. Eu não lembro bem com as palavras certas, mas uma vez eu escutei uma frase que diz assim: se você se tornou a pessoa mais sábia, eu vou dizer com minhas palavras, se você se tornou a pessoa mais sábia, mais inteligente da mesa que você senta, está na hora de sair de lá. A gente sempre tem que estar do lado de pessoas com muito mais conhecimento que nós, para que nós venhamos estar aprendendo, para que nós venhamos estar evoluindo. Então, sabedoria também é estar perto, né? É escolher bem as pessoas que estão do nosso lado. Nem todo conselho que a gente recebe é bom. Nem todas as pessoas que dizem, olha, eu tô com você, olha, se eu fosse você eu faria isso. São conselhos bons e a gente precisa ter sabedoria, discernimento, né? Para fazer essas escolhas, para saber se podemos ou não fazer. Então, precisamos ter essa maturidade. E isso nós só vamos encontrar ouvindo Deus, ouvindo o direcionamento de Deus. Então, que hoje seja um dia muito decisivo para você. Que você aprenda a ouvir a voz de Deus e a reconhecer quem são as pessoas que estão do teu lado. Quem são as pessoas que Deus colocou do teu lado? Será que você consegue enxergar? Será que você consegue ajuda para crescer do lado dessas pessoas? Será que você tem tido humildade para ouvir o conselho dessas pessoas? É isso. Nós precisamos ter, né, sabedoria para isso. E aí eu quero que você reflita. Você tem separado tempo para ouvir Deus falar com você todos os dias? No teu devocional, diariamente, sei lá, lavando a louça. Será que você está ouvindo Deus? O que é que você fica fazendo a maior parte do teu tempo? E quando Deus te mostra algo que você precisa mudar, que você precisa ajustar, você é uma pessoa que obedece ou uma pessoa que ignora? Deus, eu não tenho como, Pai, como é que eu vou vencer isso? Como é que você tem recebido o direcionamento de Deus para você? Será que você tem ouvido de verdade e obedecido essa palavra? Quem são as pessoas que andam com você? Que você diz que Deus colocou na sua vida? Quais são os conselhos? Será que você tem humildade para aceitar esses conselhos? As orientações? Será que hoje você está disponível como Samuel de dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Será que você está disponível a dizer, Deus pode falar que eu vou te obedecer? Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Será que você pode dizer isso? Ah, Glaucia, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Mas é possível nós estarmos juntos. Mas é possível nós estarmos com o nosso coração assim, ligado com a presença de Deus. Amém? Então que hoje seja um dia em que você deseje ter mais dessa presença. Que você deseje mais ter a presença de Deus em sua vida. Que você venha ouvir Deus através da sua palavra. Que você venha mudar, não porque eu falo, não porque fulano falou, mas porque você sentiu paz ao receber um direcionamento de Deus.
Que antes de você ouvir a voz de qualquer pessoa, você venha sentir paz, que você ouviu Deus falar com você e que aquela pessoa foi somente uma confirmação também. Amém? Que hoje seja o dia que você deseja ter a presença de Deus na tua vida. Que hoje você escute Deus falar com você. Porque quem deseja ouvir a voz de Deus precisa ter humildade. Humildade para aprender com as pessoas que Ele coloca no seu caminho. Às vezes Deus já falou várias vezes através dessa pessoa que está do teu lado, do teu pastor, do teu líder. E você diz, só fala isso porque é comigo. Porque se fosse com fulano, não, Deus está tratando com você. Aprende a ouvir a voz de Deus também através das pessoas que Deus levantou para cuidar de você. Amém? Então que hoje você possa dizer, Deus, fala ao meu coração. Fala porque o teu servo ouve. Deseje ouvir essa palavra. Deseje estar com o coração, disponível a ouvir aquilo que Deus vai falar com você. Amém? Então fecha teus olhos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Amém? Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Pai, em nome de Jesus, nos ensina. Nos ensina a ouvir a tua palavra, nos ensina a ouvir o teu direcionamento, nos ensina a ter um coração disponível a ouvir a tua voz e a obedecer, a viver realmente em obediência daquilo que o Senhor nos orienta. Que nós vamos estar perto das pessoas que têm sensibilidade à tua voz, que é guiado pelas tuas palavras. Obrigado por não desistir de nós, obrigado pela tua palavra que se renova a cada manhã. Que essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada, seja produtiva, cheia da tua presença. E que hoje seja um dia decisivo para cada um de nós, ao qual nós desejamos estar ouvindo e obedecendo a tua voz. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que hoje seja um dia muito abençoado para você, que você possa falar para o Senhor, Deus, olha, estou disponível para te ouvir. Fala porque o teu servo ouve. Amém? Então que hoje seja um dia de muita experiência com Deus. Deus abençoe e eu espero vocês para mais um devocional amanhã, 5h25. E se você queria que alguém tivesse nessa live hoje, eu vou deixar lá no canal do YouTube e eu vou coloca aqui nos stories para vocês, tá bem? O link para que você compartilhe e abençoe alguém no dia de hoje. Então Deus abençoe, uma excelente e uma abençoada terça-feira, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor. Deus abençoe.